eixos, digamos assim. Vários focos, né? Vários focos. Pois é, Kátia, você lembra, né, que a Duda, ontem a gente mostrou um vídeo dela chorando, e depois um outro vídeo dela também falando, inclusive fazendo acusações sérias ao Nego do Borel, falando em agressão, falando em tortura psicológica, enfim, ameaças de morte à família dela, teve tudo isso. Você lembra disso? Lembro. Exatamente. Pois é, a gente tava na expectativa ontem, inclusive a gente falou que a qualquer momento o Nego se pronunciaria. A Cintia até tem daqui a pouquinho informações exclusivas dessa história e de outras histórias também, né? Tenho, Kátia. Daqui a pouquinho tá chegando aqui pra mim que são detalhes desse boletim de ocorrência que tem 4 páginas. Olha. Feito pela Duda. Quer dizer, quando São ela detalhes. falou que ia fazer no vídeo que você disse ontem, ela falou. do boletim de ocorrência, ela fez. Sim, ela foi hoje na delegacia. A gente, inclusive, daqui a pouco vai mostrar a Duda na delegacia. Enfim, saindo da delegacia, falando um pouco também dessa história. Mas vamos começar da onde a gente parou ontem, né? No capítulo de hoje da novela. É assim. Vamos lá. Então é o seguinte, o Nego do Borel se manifestou. Ele disse o quê? Ele fez um post no Instagram. Que a gente vai mostrar aí agora. A gente tem o post, eu vou ler aqui pra você, enquanto eles vão colocando lá. Postou no story dele o seguinte, ó. Estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste. Mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar a minha inocência. Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato que me surpreende. Tenho também o meu lado da história. E também vi e descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito por... não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questões de princípio, é algo que eu não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário. Em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade. Agora, do boletim de ocorrência, você tem informação aí? Tenho sim, gente, Kátia. ó, uma notícia que tá chegando, aqui, tá pipocando agora no celular. Vou lendo aqui até, tá? Vai. Vambora. Aliás, para reforçar também o que o Rafa deu agora, Nego do Borel também já fez um boletim de ocorrência. Também já foi fazer hoje? Hoje, Sim. tá? Reforçando. Aí agora é o seguinte, eu tô recebendo isso agora, Kátia, é importante que as pessoas em casa prestem atenção. Tudo que a Duda Reis, hoje, aqui em São Paulo, esteve numa casa especializada para mulheres que sofrem abuso. A gente sabe que quando uma mulher vai prestar um depoimento, ou vai acusar alguém, ou até fazer o boletim de ocorrência, é diferente, é uma delegacia diferente, uma delegada. Uma delegacia da mulher. Tudo totalmente diferente para que ela se sinta à vontade. A Duda esteve hoje aqui em São Paulo, e olha, o que eu tô recebendo. Segundo Duda Reis, e vale ressaltar o público de casa também, tudo que é dito tem que ser provado, tá? Ah, sim. Isso não serve só para Duda. Você vai no local, você presta seu depoimento, você faz suas acusações, depois você tem que provar. Então o Melhor da Tarde está cumprindo o papel de passar aquilo que a Duda Reis passou na delegacia. E que ela vai depois comprovar. Comprovar ou não, para que o Ministério Sim. Público aceite, para que vire uma denúncia, para que haja condenação, isso é um outro patamar. O que a Duda Reis relatou? São coisas... Pesadas, é? São. Okay. São coisas pesadas, o pessoal de casa tem que prestar atenção. 3 anos de relação, né, Rafa? A gente já tinha falado isso. Segundo Duda Reis, hoje em depoimento, que as agressões que ela já sofria do Nego do Borel, Duda Reis falando, que isso já teria começado em fevereiro de 2018. Nossa, tanto tempo. Olha isso. A gente pode dizer que é praticamente a relação inteira. Isso constando do boletim de ocorrência da Duda. Que ela, durante essa relação, ela precisou tomar remédios controlados. Devido à ansiedade, à submissão, a tudo que, segundo a Duda, ela vinha passando na mão do Nego. O Nego do Borel. E, segundo a própria Duda, ela era incentivada também a ficar dopada. Dopada? Ele incentivava ela a ficar dopada? Sim. A tomar mais medicamentos? Exatamente, que era um incentivo dele, que isso faria bem. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Isso é muito pesado, gente, tem que prestar atenção, por isso que a gente tá falando aqui, né, Kátia? São palavras da Duda, que constam do boletim de ocorrência, que a gente só tá repassando. Se são verdades, se são mentiras, isso... A Duda que vai ter que comprovar é a investigação e tal. Segundo Duda Reis, ela era obrigada a manter
relações sexuais sem vontade, sem o próprio consentimento. Peraí, isso é muito sério. É muito porque sério. mesmo que seja marido e mulher, uma relação sexual não consentida, isso é estupro. Gente, isso aqui não somos nós que estamos falando. Cíntia recebeu... Tô recebendo. Na verdade, tem muitas Vários informações aqui no WhatsApp de como foi o depoimento da Duda hoje. Aqui em São Paulo. E que depois a Duda, e não só a Duda, porque isso acontece em todos os processos, ela vai provar cada coisa que ela foi dizer. Sim. Mas, segundo o que ela disse, ela sofria estupro, porque assim, ela era obrigada a manter relações sexuais sem consentimento. Ela vai além. Mas desliga o óleo pra mim, por favor, Alex. Era por conta disso que ela vivia dopada? Será que também? isso? Então, o Rafa tocou num ponto importante. Ele dopava ela pra estuprar? Olha um detalhe que ela conta aqui. Então, isso, caso seja provado, pode sim acontecer um indiciamento por estupro. Pode, a gente não sabe. Só lembrando, gente, são palavras da Duda Reis na delegacia. Reis no depoimento. Exatamente, olha, ela conta 4 páginas, tá? Isso é o início, você concorda que toda essa parte é só um boletim de ocorrência, cada coisa tem que ser desmembrada, cada crime, caso caracterizado como crime, será desmembrado, cada um vira uma acusação, quer dizer, é bem complexo mesmo. Para se ter uma ideia, ela fala que, por exemplo, numa viagem a Portugal, ela dá um exemplo, a gente sabe que eles viajavam muito. O que acontecia? Ele ia pro show... Essa foto é no Algarve, eu fiz um passeio de canoa aí. Olha... É lindo lá. Então, eles viajavam bastante e faziam questão de divulgar isso. Mostrando essa vida nas redes sociais. Exatamente. Então, ela diz assim, que eles fizeram uma viagem a Portugal e ele fazia shows. Eles foram a trabalho pro Nego do Borel. Aliás, muita gente, não sei se sabe, mas a própria Duda abandonou a carreira de atriz para se dedicar juntamente com o Nego do Borel para a carreira artística. Então, ela dá esse exemplo. Em Portugal, ele saía para fazer os shows. Ele a dopava. Ele fazia os shows. Quando voltava, após ter me dopado, ele mantinha relações sexuais comigo. Mesmo ainda dopada, eu lembro de dizer não. Gente, olha que coisa séria. Segundo a Duda Reis, é muito complicado. E olha, vale ressaltar, isso até foi dito para a Duda, tá? Na delegacia. Tudo isso tem que ser provado, Duda. As acusações são sérias, porque se caso isso não seja provado, quem vai ser processado é você. E mesmo porque, gente, a gente não pode, embora a gente fique indignada mesmo, uma situação como a Duda está relatando, a gente não pode condenar e nem dizer que isso de fato aconteceu, não duvidando da Duda, não. Mas porque quem vai fazer esse meio de campo e vai juntar as provas é o juiz. Então a gente pode ficar indignado, falar, cara, como ele pode fazer um negócio desse? Mas a gente não pode julgá-lo e nem incriminá-lo, não é verdade? Não, isso é pra justiça. A justiça vai julgar isso, baseado em todas as provas, as evidências, os relatos. Qualquer pessoa que tivesse uma atitude dessa, que tem uma atitude dessa, isso é estupro. Sim, pode caracterizar e pode ser indiciado. Se a Duda conseguir provar, porque aquilo, ela viveu essa relação abusiva, segundo a Duda, viveu, fez um desabafo nas redes sociais, nós mostramos o vídeo ontem. Quando ela vai hoje à delegacia, primeiro, é o passo que toda mulher deve fazer, formalizar. Não adianta ir para a rede social, isso é importante, incentiva outras mulheres, mas para isso... segundo plano. É isso. Vai na delegacia, como ela foi hoje, já constituiu 2 advogadas, né, Rafa? Vai à delegacia, constitui advogado e presta seu depoimento, que é o primeiro passo, que é o boletim de ocorrência. E nesse boletim de ocorrência, que consta 4 páginas, ela foi relatando. E são diversos crimes, se você parar pra pensar. Nossa Senhora. Né? São diversos crimes. E é uma forma muito editada, muito ainda bem abreviada daquilo que ela com certeza ainda vai sentar, ainda vai prestar depoimento. Ela tem que provar? Tem, porque a gente não pode chegar numa delegacia... Todo mundo, não só ela, mas todo mundo tem que provar o que fala. Se ela não provar, vai ser processada. Caso o Neymar e Nádia, que, né, ela acusou, não provou, foi processada. Agora, mas tem mais coisa chegando, né? Tem, que tá acendendo aí sem parar. Mas você sabe o que é curioso? Ontem, quando ela já fez aquelas declarações que a gente ficou aqui em choque, enfim, totalmente todo mundo ficou anestesiado com as coisas que ela falou, ela ainda falou assim, isso é só um pouquinho, tem muito mais coisas. Ela falou, a gente nem imaginava que era nesse nível o negócio. O que chegou, na verdade, até ontem, ela falou um pouquinho a gente também de ameaçá-la de morte. Sim. Lembra? Que ameaçava matar a família dela. Se ela largar
desligasse dele. O que ela relatou na delegacia hoje? Que em vários momentos ela estava com ele dentro do carro, ele brigando ou ameaçando, ou ela tentando se impor, como qualquer pessoa deve fazer diante de uma situação abusiva, ele ameaçava jogar o carro para cima do poste e que por várias vezes, muito perto do poste, ele desviava. Então, assim, era algo real e que ele também falava pra ela. Isso ela relatou lá hoje. Mas se Te mato e me mato. Mas se tudo que ela tá dizendo de fato aconteceu desse jeito, mas, gente, é um transtorno sério, né? Totalmente, porque a pessoa fala assim, te mato e me mato, ou seja, ele pega o carro, Não, mexe, e joga bate o carro no poste e desvia no último segundo. Exatamente. É normal. E que isso aconteceu mais de uma vez, que era aterrorizante ela dentro do carro, vivendo essa situação onde ela fica impotente, é lógico, a gente fica mesmo, de uma pessoa descontrolada que ameaçava jogar o carro para cima do poste, no último minuto desviava e falava várias vezes: eu te mato e depois eu me mato. Resumindo o que foi dito por você até agora, na verdade, foi o que Duda Reis falou há pouco no depoimento, que ela vai ter que provar para o juiz isso tudo, como qualquer pessoa tem que provar, não é só sair falando. Ela era dopada. Sim, com apoio dele, ele gostava, Antes ela era dopada para dormir. Remédios Depois, controlados. ele incentivava ela a se dopar, ele dopava ela e mantinha relações sexuais sem o consentimento dela, vulgo estupro. Controlava a terapia também, ela ia à terapia, ele controlava tudo que era dito, tomava conhecimento. Ele ia na terapia junto? Quando ela voltava, ele queria saber todos os detalhes. Mas assim, não contar. A ideia da terapia é que a gente desabafe, né? O princípio mas você vai na terapia, você volta, a pessoa fala... É que você vê, gente, o grau que ela já estava de manipulação emocional. Muito. Você falou pro terapeuta, não te interessa, vai no teu, você fala o que você quiser. E que ele tinha conhecimento de tudo. E ela também ressalta que muitas vezes testemunhas viram situações assim, mas na maior parte das vezes, essas testemunhas eram amigos dele. Amigos dele? Dele. Que frequentava mais a casa. Amigos dele, né? Não iam por amigos dela se ele tinha esse poder de controle em relação a ela. Ia colocar só quem ele sabe que ia ficar quieto. Então, provavelmente anulou, né? Provavelmente até anulou as amizades dela, né? Foi anulando aos poucos ali, isolando ela. Abuso, caso seja, mas faz parte. O processo de abuso e manipulação, você isola a pessoa, é da família, dos amigos, né? Você tira dessa pra poder controlar. Você faz a pessoa se sentir um grãozinho de arroz, como ela disse isso ontem. E que você é o salvador da pessoa. Ninguém mais vai te amar, só eu, porque você é um lixo. Lembra que ela falou? E, infelizmente, gente, é um grande número de mulheres que passam por isso em todas as classes sociais, viu? A gente está falando do caso da Duda, como a gente falou já de outros casos de pessoas famosas, mas existem pessoas anônimas com sofrimento assim de anos. Anos. E que pode agora estar passando por tudo isso. E fica com medo, né? Fica com medo de ir para a delegacia, de denunciar, porque aí a gente depois vê logo mais do Brasil, gente, como a gente sempre vê, casos de mulheres que sofrem feminicídio, que são mortas pelo namorado, pelo marido, por qualquer um desses aí que tiveram um envolvimento com elas. Então é difícil, gente, falar que é fácil. Não é, pelo amor de Deus. E eu imagino o medo que a Duda deve estar sentindo realmente de acontecer algo pior com ela. Mas agora ela está com os pais. Sim, mas é por isso então, também que hoje... força para isso, né? É por isso que hoje ela foi à delegacia, já deu entrada com a medida protetiva, porém, essa medida protetiva, esse pedido pode ser emergencial e o juiz determinar que comece a valer agora, mas pode levar uns dias também, tá? Ela não está ainda com a medida protetiva, ela fez o pedido. Chegou mais um detalhe. Segundo Duda Reis, olha no depoimento, que ele era tão violento que... Nossa, ele era muito violento e que para não deixar marcas no corpo da Duda, o que seria difícil de esconder, era o momento em que ele quebrava o apartamento todo e as portas com a própria cabeça. Ele batia a cabeça dele na porta? Sim, que era descontrolado. Descontrolado. Depoimento e palavras da Duda Reis no boletim de ocorrência. Eu vou te dizer uma coisa, se tudo isso, não tô... Presta atenção, gente. Não estou duvidando da palavra da Duda. Não, lógico. Eu nem posso, eu não estava lá. Eu não vou, nunca duvido de absolutamente nada. Por isso que existe justiça para provar o que de fato aconteceu. Agora, se tudo isso aconteceu dessa forma, gente, esse moço tem um problema muito sério. Psiquiátrico. Então, deixa eu só entender. Sim, porque, meu Deus do céu, não tem nada aí leve. Nada leve. É só cada hora vai ficando mais pesado ainda. Assim, então, quando ele agredia ela fisicamente, pra
Não deixar marcas. Não deixar... Então ele não chegava a agredir. Ah, não é que ele agredia. Aí depois ele se autoagredia pra falar, foi uma briga no apartamento, destruímos tudo. Não. Ele quebrava a casa inteira. E batia na casa. Mas lembra uma vez, ela falou ontem que uma vez ele empurrou ela caiu num monte de cadeiras e tudo mais. Tudo bem. Mas aí falava o quê? Ela tropeçou, toda desajeitada. Tá. Mas aí pense então na situação dela. Ok, ela não era agredida fisicamente por ele, porque ele tava surtando na frente dela, destruindo. Mas destruindo. Mas pensa na situação, ele destruindo a casa inteira, se autodestruindo. O emocional dela. Exatamente, a agressão psicológica que ela sofria. Desse homem, né? Ver o cara ali surtando loucamente, se quebrando tudo, se quebrando. Com a própria cabeça. Não, vocês lembram que ontem ela falou, no vídeo, gente saindo da boca dela, a gente só fala, não estava escrito, não. Era na boca dela. Que ela falava que ela sabia de muitas coisas, o Nego do Borel, que a polícia e os investigadores, se quiserem, vão a fundo e vão descobrir. Então tem coisa muito séria que está sendo dito. Ela queria estar dizendo. E pelo nível das coisas que a gente está vendo nesse relato dela, realmente é muito sério. Essa do poste eu fiquei horrorizado. Essa de jogar o carro em cima do poste, desviar em cima. Não, e também o que assusta. Mas isso é amor? Gente, isso não é. Também vou te dizer uma coisa. Tem gente que acha fofo o parceiro ter um ciúminho. Um ciúminho? Não, tem que sim, seja um prova de ciúme amor. leve, é prova de amor. É bom. Gente, quem ama não pode ter uma... Não estou dizendo a situação como essa. Geral. Não pode limitar a escolha com quem você fala. Se você trabalha, se você não trabalha. Se você... Gente, não cabe isso. De jeito É inaceitável. Isso já começa numa relação que vai destruir a tua vida. Tóxica demais. E outra... Porque só tende a piorar, né? Não, só tende a piorar, porque quanto mais... Se você acha assim, um ciúminho leve, ele fica me perguntando com quem eu falo aqui no celular, começou aí, vai embora, só vai piorando. Quando vê, você não fala com mais ninguém. Que dá uma emparelhada no celular pra controlar o outro até pelo GPS, onde a pessoa tá. E tem gente que dá desculpa, fala assim, não, pra segurança, pra ver. Pra segurança, o escambau, se eu precisar eu te ligo. Exatamente. E tá chegando mais coisa aqui, O quê? Kátia? Tá chegando mais coisa. Gente do céu. Ainda relacionado a testemunhas, a pessoas que viram tudo isso. Ela fala de pessoas que viram? É. Só amigos dele ou tem mais gente? É isso que eu tô... Porque assim, a gente fica imaginando como provar isso. Lógico. Mas deve ter foto. Porque o que assusta é saber que ela vem sofrendo, segundo a Duda, essas agressões desde fevereiro de 2018. Gente, a gente tá falando de um relacionamento inteiro. Inteiro. Quase são 3 anos E atrás. será que ela conseguiria tirar fotos dessa situação? Acho que não. Porque, pelo jeito, ele controlava até as coisas que ela tinha no aparelho. Sabe lá se ela também não foi guardando algumas coisas. A gente não sabe.